E se eu te falar que o mundo não gira em torno de você? É que aquela sua psicóloga que falou pra você que você precisava fazer as coisas que te fazem feliz está errada? Você vai acreditar em mim? Pois bem, o mundo não está aqui para te servir e você não está aqui para ser simplesmente feliz. Você está aqui para ter uma vida de serviço, não para ser servido. O mundo não tem que girar em torno de você, tá? Você não para, se tira do centro do mundo. E esse é um dos meus principais problemas com a psicologia contemporânea. Eu sou a Mariana, eu sou da área da psicologia, mas eu sou pesquisadora acadêmica em filosofia tomista. Eu faço um diálogo aí entre psicologia contemporânea e a psicologia de Santo Tomás de Aquino, que é ali uma releitura de Aristóteles. Então, o estudo da alma, que é a psique, ela é muito antiga, gente. Não começou no laboratório em Leipzig, em Wundt. As pessoas elas tendem a achar que a psicologia é Freud. Coitadas, a psicologia é muito antes do que isso. E eu vou dizer para vocês, como alguém que faz leitura de psicologia, sabe? Eu já tentei me identificar com a psicanálise, por exemplo, né? Tentei me identificar com essa abordagem e com tantas outras, mas eu não consegui justamente porque há um problema nessas psicologias. É a psicologia que busca o que faz sentido pra você, fofo. Faça isso, busque o que faz sentido pra você e que se dane o resto. O importante mesmo é ser feliz. E não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. O mundo, se ele vai neste olhar para si o tempo inteiro, se dá no que deu, nessa situação toda aí que a gente vive. Um homem que não busca uma vida de virtudes, um homem que acredita que o sofrimento não deve existir, porque se você está sofrendo é porque você não tem uma mente positiva o suficiente e você é fraco. Então, se você está sofrendo, você não pode sofrer. Ou se você está sofrendo é porque é um castigo. Então, o que você fez para sofrer? Ou melhor, faça deste limão uma limonada. Tá sofrendo? Todo sofrimento vem com uma receita de superação. E não é bem assim. E justamente nesse processo de entender todas essas questões é que eu encontrei a psicologia tomista, essa integração do homem, um homem completo e não um homem fragmentado. A gente. Olha, eu esqueci de acender aqui minha luzinha. A gente acha que o homem ou é só trauma, ou é só cognição, ou é comportamento, consciente, inconsciente, aquela coisa toda, mas o homem, ele é um ser completo que tem uma alma, que transcende deste mundo. Entender isso faz com que a gente deixe de ser um tanto quanto materialista, porque nós tendemos a ser materialistas, sim. E ser materialista, gente, é um crime contra a nossa natureza humana, porque nós somos muito mais do que matéria, né? Nós somos muito mais do que material. Enfim, investigar o homem moderno, que é a minha principal área de pesquisa, e as suas desordens, olhar para este homem, né, com uma compreensão antropológica em Santo Tomás de Aquino e entender os seus principais cuidados nas virtudes, né, cuidados focados nas virtudes, faz com que os processos terapêuticos sejam um tanto quanto melhores. E a gente precisa entender que o ser humano, né, que nós, homens, mulheres, sintam-se incluídas, por favor. Nós somos constituição de um tempo, de uma história, nós somos constituição de uma filosofia, de uma psicologia, de uma literatura. E é assim que eu parto a minha investigação, assim que eu coloco dentro de um barquinho e vou navegando por essa investigação, entendendo que este homem contemporâneo é, na verdade, uma constituição da literatura, que a gente olha para a Ilíada e olha para a Odisseia, e a gente vê como era constituído o homem naquele momento.
que a gente vem vindo na história, a gente olha para Dante Alighieri, a gente olha para Fausto do Goethe, a gente olha para a Bíblia, a gente vê que nós somos uma colcha de retalhos de tudo isso. E que nós precisamos olhar para essas fontes para que a gente entenda o homem de hoje. Essa necessidade de, por exemplo, da geração Z e das outras gerações, que eu nem sei muito bem as nomenclaturas, de ser menos álcool, mas mais telas e, como consequência, mais ansiedade. É uma construção de uma geração anterior que passou para essa geração. Então, além de tudo, é um estudo da antropologia filosófica de um olhar social, olhar para a modernidade líquida de Bauman e saber que nós estamos vivendo essa modernidade que está cada vez pior. Olhar para as filosofias, desde Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, as filosofias contemporâneas, Nietzsche, e olhar para este homem que é uma construção de tudo isso. Aí a gente olha para a literatura e vê Dostoiévski, Raskolnikov, quem representa este homem? Por quem Raskolnikov é representado nos dias de hoje? Então, tudo isso é uma construção. E se lançar, né, sobre essas questões é maravilhoso, porque eu vejo os estudos, os meus estudos principalmente, como portas. Bate a minha porta, né? Uma porta em específico, eu bato em uma porta específica, eu vejo o que é, e eu posso dizer sim ou não, eu posso falar sim, eu quero esse estudo para mim, e as coisas vão fluindo de maneira muito orgânica, muito espontânea. Isso é ótimo, maravilhoso. E aí, conforme você vai sentindo indagações, né, necessidades e questionamentos, você vai seguindo com outros estudos. E eles vão batendo a porta e você vai dizendo sim ou não. E a psicologia tomista bateu em minha porta em um momento muito oportuno. E é bem interessante, gente. Todo mundo que tá quase para desistir da psicologia e encontra a psicologia tomista, ela respira um ar satisfatório. Um ar maravilhoso. Porque eu não sei se você sabe, a psicologia contemporânea, dentro das academias, não é falado. Não tem um conceito de alma. Na verdade, a gente passa uma faculdade inteira sem saber disso. Você pode perguntar para qualquer acadêmico de psicologia, pode estudar numa universidade católica. Ele está ali inserido na questão do MEC e não tem na grade, na matriz curricular, não falar sobre isso. E passa mesmo desapercebido. O que é muito triste, porque faz parte da constituição do ser humano. E eu falo, e já vou deixar bem claro que este canal, que as minhas falas aqui, serão para pessoas que acreditam que o ser humano é muito mais do que corpo, e que o que deixa o ser humano vivo, o que dá vida ao ser humano é a alma. E não batimento cardíaco, corrente sanguínea. O negócio é muito mais embaixo. Então, deste modo, a gente parte para uma investigação. E eu retomo meus trabalhos aqui no canal, porque eu sei que é um lugar de gente que gosta de um conteúdo um tanto quanto mais denso e longo. A gente parte sabendo que nós estudaremos este homem e as suas desordens com um olhar um pouco especial, um olhar cristão, um olhar que Santo Tomás de Aquino deu para nós, né, em seus estudos ali da antropologia, de entender o homem em sua integralidade, e não um homem fragmentado, um homem que vive ao seu bel prazer e que não quer sofrer porque acha que o sofrimento é fraqueza, ou que é materialista porque acha que não vai viver mais do que se vive aqui. Então esse é meu convite para vocês. Eu retomo meu canal assim, convidando vocês para investigar na literatura, para investigar na filosofia, para investigar na psicologia. E quando a gente investiga o homem moderno, nós estamos nos investigando. Nós estamos entendendo o porquê a gente não tá gostando muito de sofrer. A gente não tá gostando, a gente tá colocando
em pauta a nossa dignidade se reduzindo ao número quando a gente usa e permite que a governança digital seja regida, né, por inteligências artificiais, o quanto a gente deixa de pensar enquanto ser humano, qual que é esse processo todo que está sendo desenhado para que a gente perca o que a gente mais tem de precioso. Magnífica humanidade. Nós criamos a máquina, nós somos magníficos. E não as máquinas. Então, isso também faz parte da minha pesquisa. Confesso que algumas vezes eu tento ir para um viés de confirmação, estudando mais do que eu acredito, mas eu deixo aberto aqui para vocês fazerem as suas sugestões. Eu gosto muito de ler o que eu também não acredito e faço muito o que o professor Olavo nos ensinou, que é, durante a leitura, faça a leitura e não tente ficar argumentando com o leitor. Muitas vezes eu retomo alguns livros aqui de Freud e tento fazer esse exercício, me colocar ali naquela posição e tentar entender, tentar me convencer daquilo, mas o resultado é sempre o mesmo. Impossível. Eu já tentei de novo outras oportunidades, viu, gente? Mas é um tanto quanto difícil. E assim a gente vai vivendo aí nesse mapa aberto, partindo da antropologia filosófica em Santo Tomás de Aquino, olhando para este homem moderno e seguindo os caminhos que as leituras vão nos apresentando. Espero que vocês fiquem comigo por aqui. O meu intuito é um vídeo por semana, voltar com as lives. Eu já estive aqui em outro momento, em outro canal. Então, eu quero fazer mais ou menos o mesmo movimento que eu fazia, mas sempre com um olhar para este homem moderno, trazendo muita dica de estudos, de leitura para vocês também. Fazer algo com que eu ajude vocês a caminhar aí numa vida intelectual para sair desse sufoco que é viver nesse mundo contemporâneo. E é isso, um beijo.